Olá, meus amigos. Vamos à resolução de mais questões da disciplina de Direito Processual Penal. E o que eu sempre tenho lembrado, o importante é sempre resolver questões após o estudo do conteúdo, após o estudo da legislação. É interessantíssimo, é o que prepara o candidato de fato para enfrentar as pegadinhas das bancas examinadoras. Então, fazer questões é uma forma muito importante de preparar o candidato. Vamos para a quinta questão, uma continuidade do exercício anterior. No que diz respeito aos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, é correto afirmar que, olha, veja que nós vamos trabalhar essa questão com dois princípios processuais penais. O primeiro é o princípio da presunção de inocência, que nos diz, nos remete, que não há ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse que é um direito fundamental consagrado lá no artigo 5º da Constituição. Então, observem que é um princípio importantíssimo, a gente estudou na parte teórica dos princípios e agora na resolução de questões a gente observa aí a abordagem que foi feita em um concurso público. E o outro princípio é o da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Nós também estudamos esse princípio. Vamos agora para as assertivas. Na alternativa A, o direito ao silêncio pode ser utilizado em desfavor do réu. Olha, isso é falso. Está lá grifado ali, ó, de vermelho, para chamar a atenção do candidato, até sublinhei, e não pode ser utilizado o silêncio em desfavor do acusado. O acusado ele tem o direito constitucional de permanecer calado, de não produzir prova contra si. Da mesma forma que ele não é obrigado a participar da reconstituição de um fato criminoso. Então, existem outras formas de se produzir a prova e de se chegar a formar a convicção do magistrado ou de um tribunal do júri, caso seja um crime doloso contra a vida. Então, falsa essa assertiva. Na assertiva B, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a sentença condenatória não tem eficácia tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição, posto que importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sim, verdade. Atualmente, nós temos esse entendimento por parte do STF, que numa votação apertada recentemente, mudou novamente aí a sua jurisprudência. Então, feriria aí o princípio da presunção de inocência pelo entendimento atual, se o acusado réu condenado ele fosse recolhido à prisão já com a condenação confirmada em segunda instância. Então fere de fato aí o princípio da presunção de inocência, ele só poderá ser recolhido à prisão quando julgado aí em última instância não couber mais qualquer recurso, e aí nós teríamos aí o trânsito em julgado da sentença condenatória. Na alternativa C, o princípio da publicidade, e aí nós temos outro princípio, né? Não contempla o processo penal, pois os atos processuais devem ser sigilosos. Falso. Os atos processuais, o direito processual penal é o ramo do direito público, e os atos processuais eles devem ser públicos também. Observe que o sigilo ele vai ocorrer em determinado processo, se convier aí, se preencher determinados requisitos que sejam importantes, sejam necessários para assegurar a aplicação da lei penal. Aí sim nós teríamos aí um caso excepcional de sigilo dentro do processo penal. Mas a regra é a publicidade dos atos processuais. Na assertiva D, o princípio da identidade física do juiz. Diz que o juiz deve ser imparcial. Não, isso é falso também. O princípio da identidade física do juiz diz que aquele magistrado que conduziu a fase de instrução é o mesmo que será responsável por prolatar a sentença. Então, observe que esse princípio da identidade física do juiz ele está relacionado à instrução e à prática da sentença do processo. Então, aquele juiz que conduziu a fase instrutória, auditiva das partes, que participou da ouvida das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, é esse o juiz que deverá praticar a sentença pelo princípio da identidade física do juiz. O juiz ser imparcial, sim, ele deve ser imparcial, mas isso é um outro princípio, é o princípio da imparcialidade. Não tem relação aí, não é igual, não é o mesmo princípio, não tem a mesma fundamentação teórica
do princípio da identidade física do juiz. Na assertiva E, o princípio constitucional da não culpabilidade não é óbice ao lançamento do nome do réu no rol dos culpados antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Olha, pessoal, eu acabei de explicar isso. É claro que é um óbice. O princípio constitucional da não culpabilidade e da presunção de inocência, enquanto não houver sentença penal transitada em julgado, enquanto couber recurso ao acusado, ao réu, nós aí não poderemos incluir ele no rol dos culpados. Então ele é considerado inocente até o trânsito em julgado. Vamos para a questão 6. Questão 6. Sistemas processuais. E aí, para os sistemas processuais, nós sabemos que nós temos o sistema acusatório, que é um sistema garantista. Nós vimos questões no vídeo anterior sobre esse sistema. Nós temos o sistema inquisitivo e inquisitório e nós temos o sistema misto também. Vamos analisar agora as assertivas. Na letra A, acusatório prega o respeito incondicional ao contraditório, a publicidade, a imparcialidade, a ampla defesa, bem como distribui a órgãos distintos as funções de acusar, defender e julgar. Perfeita essa questão, ela diz exatamente o que significa o sistema processual acusatório, que é um sistema garantista, típico aí do regime democrático de direito. O Brasil é um exemplo de aplicação desse sistema processual, onde a parte ela tem o direito de contraditar. O acusado ele é visto como um sujeito de direitos. Né? A publicidade dos atos processuais, como falamos agora há pouco, a imparcialidade do juiz durante o julgamento, durante a prática das decisões judiciais, a ampla defesa, a amplitude, a possibilidade de arrolar todo e qualquer tipo de prova em sua defesa, de brigar dentro do processo com a paridade de armas, bem como também a diferenciação. Não há acumulação numa mesma pessoa da função de acusar e da função de julgar. Então, o órgão acusador nas ações públicas, nas ações penais públicas, é o Ministério Público, é o titular da ação. Nas ações penais privadas, nós temos a parte aí ofendida como legítima para a ação. E então, nós temos nesse sistema acusatório uma diferenciação, uma dissociação das figuras do órgão acusador e do órgão julgador. O juiz vai julgar, o Ministério Público nas ações públicas é quem será o órgão acusador. Na assertiva B, o sistema inquisitivo fixa que o contraditório deve sempre ser observado. Isso é falso. Quando falar do inquisitivo, você lembra do inquérito policial. O inquérito policial, ele, apesar de ser um procedimento administrativo, ele serve como exemplo para se entender um sistema inquisitivo e inquisitório. Observe que no inquérito policial não há aí a oportunização do contraditório, que é um procedimento administrativo. Na fase judicial, na fase processual judicial, você sim tem direito aí ao contraditório, a parte acusada vai poder constituir defesa e contraditar todos os fatos. Mas no inquisitivo você não tem essa obrigatoriedade do contraditório. Na assertiva C, inquisitivo adotado pelo Brasil, falso daí, né? Eu não grifei, mas a gente já sabe que o Brasil adota o sistema acusatório, é um sistema típico de regimes publicanos, democráticos e garantistas. Inquisitivo adotado pelo Brasil, falso, né? Determina que basta um inquérito policial para julgar alguns crimes ou contravenções, dispensando-se nesses casos o processo penal. É totalmente errado essa assertiva. D, misto. Apesar de ser uma fusão dos dois outros, prescreve que em nenhum momento as garantias constitucionais sejam observadas. Daí porque a doutrina tece severas críticas. Isso é falso. Em nenhum momento, se ele é misto, é justamente porque há uma composição, há uma mistura, uma miscigenação entre uma fase inquisitiva e uma fase acusatória, uma fase garantista. Então, em algum momento que a fase garantista, haverá aí garantias constitucionais a serem observadas. Na assertiva E, acusatório confere mais poderes e prerrogativas ao Ministério Público do que ao réu. Isso é falso. O sistema acusatório é um sistema garantista adotado no regime democrático de direito, em que o acusado, o réu, ele é visto como um sujeito de direitos. Então, aí a possibilidade de brigar em paridade de armas com o órgão acusador, contraditando todas as provas trazidas aos autos e tentando a todo momento produzir ali, constituir fatos modificativos, impeditivos ou extintivos
da ação penal da acusação. Na questão 7, assinale a alternativa em que se encontra uma característica do sistema acusatório. Essa a gente vai acertar com tranquilidade, né? O julgador é protagonista na busca pela prova. Não, a gente já viu que é uma dissociação entre o órgão julgador e o órgão acusador. E o julgador, o magistrado, nesse caso, ele vai se valer da imparcialidade e da neutralidade do juiz. Deixa eu tirar isso aqui da tela para não atrapalhar. As decisões não precisam ser fundamentadas. Olha, isso é falso. A gente precisa da fundamentação da decisão. Tanto que é um princípio processual penal. O princípio do convencimento motivado, da persuasão racional, em que o juiz se utiliza de fundamentos técnicos jurídicos. Ele se vale do que foi produzido nos autos e ele chega a uma cognição do fato. Então, deve haver fundamentação, sim. Na assertiva C, a atividade probatória é atribuição natural das partes. Sim, a atividade de provar, o ônus da prova cabe a quem acusa. O órgão acusador, a todo momento, ele vai buscar a prova do fato criminoso que está sendo imputado, enquanto a parte que está se defendendo vai procurar trazer provas dos fatos modificativos, instintivos, que impeçam aí o prosseguimento do processo e a sua punição ao final. Na letra D, as funções de acusar e julgar são concentradas em uma mesma pessoa. A gente já enfrentou essa assertiva nas questões anteriores, então eu vou adiantar, vou passar por cima dela, já que a gente viu que não se concentra na mesma pessoa, se concentra em pessoas diferentes. As decisões são sempre sigilosas. Olha, não, já viu isso que não são sempre sigilosas. A regra é a publicidade desses atos processuais. Em casos excepcionais e de forma justificada, nós teremos aí o sigilo no processo. Na oitava questão, acerca dos princípios gerais das fontes da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o que esse segue. E aí nós vamos observar, pessoal, que é uma questão, um perfil CESP, de raciocínio rápido. A publicidade, imparcialidade, contraditória e ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório, sim. São todas essas aí características garantistas, típicas de constituições em regimes democráticos de direito. Então essa assertiva é certa, né? Ela é correta. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Deixa um like aí e passa a acompanhar o canal. Vocês vão estar sempre recebendo aí resolução de questões, informações aí sobre as provas. Um abração.